Doutor Laíra, eu quero fazer uma pergunta que é uma pergunta que a maioria das pessoas sente necessidade de saber como é que a gente faz para emagrecer e com saúde, né? Porque emagrecer fácil é muito fácil, mas com saúde que é o... A principal causa de obesidade são 3 coisas. Primeiro é você ter um hipotiroidismo, clínico ou subclínico. Então, se a pessoa tem a tireoide que não está funcionando apropriadamente, não adianta você fazer nada, você tem que tratar a tireoide, tá? Isso é uma causa muito importante de obesidade. A segunda causa importante de obesidade é a resistência leptínica. E a terceira é a resistência insulínica. A resistência leptínica, ela começa 5, 10 anos antes da resistência insulínica. A resistência insulínica é a causa de diabetes, é a causa de obesidade, é a causa de síndrome do ovário policístico. E você não trata a resistência insulínica com remédio. É uma doença nutricional. Significa que você ingeriu muito carboidrato, ou está ingerindo muito carboidrato. Ou se você está ingerindo muito carboidrato, você libera muita insulina. Sim. E se você libera muita insulina, a insulina é um hormônio lipogênico. Tem pessoas que são beneficiadas, elas não aumentam muito a insulina. São pessoas magras, que inclusive nem conseguem engordar. Eu conheço pacientes que vêm com o contrário, eles querem engordar. Esses pacientes que querem engordar e não conseguem, se você medir a insulina deles em jejum, vai estar menos de 2. Então, se você é fácil você engordar qualquer pessoa, é só você dar insulina. Existe uma técnica para isso, mas você pega uma pessoa que está há 20 anos tentando engordar, você engorda ela sem problema. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é o oposto. É a pessoa que tem a insulina elevada. A insulina estimula uma enzima chamada lipase lipoproteica. A lipase lipoproteica puxa os ácidos graxos para dentro da célula, junta com o glicerol, faz o triglicérido, isso vira gordura e é acumulado. Existe uma outra enzima chamada lipase hormonossensível que faz o contrário. Então a lipase lipoproteica engorda, a lipase hormonossensível emagrece. A insulina estimula a enzima que engorda e inibe a insulina que emagrece. Então qualquer pessoa obesa, se ela tiver o cuidado de se submeter a uma dieta baixa em carboidratos, e o carboidrato também vicia, né? Sim, do mesmo jeito que o glúten vicia. Aliás, a maioria das pessoas hoje estão viciadas em açúcar e nem sabe, e açúcar vicia mais do que cocaína. Eles fizeram estudos com camundongos, onde eles põem uma água misturada com heroína ou cocaína, outra água misturada com açúcar, e filmam os camundongos. Eles passam mais tempo num lugar onde tem água com açúcar do que onde tem cocaína com açúcar ou heroína com açúcar. Então, açúcar é mais viciante que a cocaína ou heroína. Olha só. E a pessoa nem se dá conta que ela é viciada em carboidrato. Quer dizer que a maioria das pessoas é viciada. É, porque a vida inteira foi assim que elas fizeram, né? A maioria hoje, o café da manhã você tomou hoje, ó. Você comeu um pão, né? Foi assim, ou um bolo, ou um biscoito. Quer dizer, isso aí é natural para a pessoa fazer isso, né? Porque ela aprendeu a fazer assim. Sim, é costume, né? É um costume que se torna um vício. Então elas se tornam viciadas em carboidrato. Se você corta o carboidrato, é natural que o seu pâncreas vai produzir menos insulina. Se o pâncreas vai produzir menos insulina, você vai ter diminuição na resistência insulínica. Você vai diminuir a estimulação da lipase lipoproteica e a inibição da lipase hormonossensível. E com isso, é óbvio que você vai emagrecer. Olha que bacana. Entendeu? Então não é remédio que vai resolver isso. Aí o sujeito toma um anorexígeno para poder perder o apetite, mas aquilo é temporário, aquilo não resolve nada. Você não está aqui para correr corrida de 100 metros. Você está aqui para correr maratona. Então a vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então não adianta eu fazer nada a curto prazo correndo, entendeu? Tem que ter um estilo de vida a longo prazo. Não adianta você fazer ginástica uma vez ou outra. Tem que fazer ginástica pelo menos 3, 4 vezes por semana. E não precisa ir na academia, não. Você pode fazer em volta da sua mesa de jantar. Doutor Laíra, o senhor começou falando sobre hipotireoidismo subclínico. Sim. Você pode explicar pra gente? Posso, porque a tireoide é avaliada, de um modo geral, erradamente, na minha opinião, medindo o TSH. Primeiro que o TSH não é um hormônio tiroidiano. O TSH é um hormônio da adenohipófise, tá? Para começar.
E você pode ter um hipotiroidismo e o TSH está normal, entendeu? Porque você pode vou explicar isso melhor. Você pode ter um hipotiroidismo do pescoço para baixo, mas o seu cérebro ainda não tem hipotiroidismo. Se o seu cérebro ainda não tem, porque o hormônio tiroidiano é tão importante que o cérebro tem o seu próprio sistema de produzir o hormônio T4 virar T3. Para o cérebro. Para o cérebro mesmo. Então eu posso ter o resto do corpo comprometido e ainda não ter o cérebro comprometido. Se eu tenho o resto do corpo comprometido e eu não tenho o cérebro ainda comprometido, eu não tenho alteração no TSH. Traduzindo diretamente para ficar mais simples. Quando o seu TSH está normal, não significa nada. Você pode ter ou não hipotiroidismo. Quando o seu TSH está aumentado, é garantido que você tem hipotiroidismo. Então você vai encontrar muita gente que tem o TSH normal e que tem o que nós chamamos, que o TSH está normal, é chamado na literatura, não sou eu que inventei isso não, é chamado de hipotiroidismo subclínico. Aí essas pessoas, quando você introduz apropriadamente os hormônios da tireoide, a melhora é absurda, né? Olha substancial. Que bacana. Então, gente, as dicas valiosas do Dr. Lair para emagrecimento. Então a gente pode resumir em diminuir carboidratos, em exercícios físicos e cuidar da sua tireoide. E cuidar da tireoide. E aí, gostaram? Não foi sensacional? A gente aprende sempre com o Dr. Lair Ribeiro. Eu sou super fã dele e eu trouxe aqui para falar com vocês.